Qual é a idade do seu cachorro? Você sabe se ele é um filhote, se ele é um adulto, se ele já é idoso? Será que aquela regra de 7 anos da vida humana para 1 ano da vida cachorro de fato é real? Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho disso, que essas diferenças são legais e às vezes algumas pessoas têm conflitos em relação a isso. Primeiro, podemos considerar 7 anos do cachorro, aliás, 7 anos da vida humana como 1 ano do cachorro? A gente até pode, mas se você fazer a conta, às vezes a conta vai ser muito longa, né? Então, o que a gente pode pensar? Em idade cronológica, o que seria isso? O que de fato cada idade da vida do cão representa na vida de criança, adulto ou idoso. E aí eu vou trazer agora uma correlação com o mundo humano, tá? 1 ano de vida do cachorro, ele não representa literalmente 365 dias para a vida do cachorro. Ele está muito mais relacionado a todas as experiências que ele pode vivenciar ou não. Então, basicamente, de uma maneira geral, tá? Lógico que cada indivíduo a gente vai ter que ver, porque cada raça tem uma expectativa de vida diferente, cada raça tem a sua peculiaridade, tá? Mas eu vou dizer aqui de uma forma geral. De uma forma geral, os cães de grande porte, eles envelhecem mais rápido comparados com um cão de pequeno porte. Então você vai ver o seguinte, cães gigantes, por exemplo, um dog alemão ou um São Bernardo, são cães que têm uma expectativa de vida menor. Então a expectativa de vida é 7, 8 anos, 9 anos no máximo. Tem os cães, lógico, que fogem dessa regra, né? São as exceções, mas na média esse é o intervalo. Significa que em 8 anos o cachorro vai envelhecer o mesmo tempo que um cachorro de 17 anos envelhece. E aí é importante a gente entender por cada raça, tá? Mas eu vou trazer uma média de tempo aqui numa expectativa de vida de 15 anos. Aí a gente torna proporcional para um cachorro que tem uma expectativa de vida menor ou maior. No geral, o que a gente precisa pensar? A fase mais importante da vida do cachorro é a infância, tá? Então a gente vai ter a idade do primeiro ano. Do primeiro ano é como se fosse assim, dos 0 dias de vida até os 21 dias de vida, é como se o cachorro tivesse 1 ano de idade humana, tá? É como se fosse um bebê humano. Em 21 dias ele evolui o que uma criança em 1 ano evolui. Por isso que, na maioria das vezes, quando a gente fala de um trabalho educativo, para apresentar os estímulos para o cachorro, o ideal é começar nessa fase aqui. Começar para que ele tenha muita informação, é a fase que ele absorve com muito mais facilidade. Nessa fase você vai ver que o cachorro não consegue entender absolutamente nada. Porque está muito mais relacionado a experiências, coisas que ele vai ver, ouvir, sentir cheiros, tá? Então, dos 21 dias de vida até os 3 meses, mais ou menos 90 dias, é a fase de hiperaprendizagem que a gente fala. É onde o cachorro aprende muitas coisas. É aqui que ele começa a ter a primeira relação com o mundo. Nesse intervalo de tempo, é como se ele fosse uma criança de 3 anos de idade. É a fase que um ser humano de 3 anos de idade está aprendendo a falar não para as coisas. Você vai ouvir, não, faz tal coisa para mim, não, desce daí, não pega isso, não. Entende? É uma fase que a relação está um pouco mais ativa. Então, do 0 aos 3 meses é como se fossem 3 anos da vida do ser humano. Dos 3 meses aos 6 meses é como se fosse uma criança de 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Como que é essa criança? É uma criança que já desenvolveu um certo nível de senso crítico, né? Aquela criança que já sabe responder, é uma criança que já está criando um senso de responsabilidade. Atualmente, né, no ano de 2026, as crianças estão menos responsáveis, né? Mas quando eu era pequeno, com essa idade, eu podia ir na padaria comprar um pão, né? É a hora que a gente começa a introduzir responsabilidades para a criança, porque é onde ela também está tendo acesso à escola, por exemplo. É onde ela vai aprender sobre horários de entrar na escola, sair da escola, fazer a tarefa da escola. Então, um cachorro com 6 meses de idade, ele tem essa evolução e é onde normalmente ele está mais sapeca ainda, ele está destruindo mais coisas, está se relacionando mais com o ambiente. Por isso que essa é a fase mais adequada para iniciar um processo educativo. A partir dos 3 meses é onde o cachorro já tem mais facilidade.
Então, tem cães que vão chegar em casa, na sua casa, com 45 dias, com 60 dias. Pode começar a educar nessa fase, não tem problema. Só que qual é a educação? É as regras que a gente começa a criar, as primeiras regras, os primeiros limites, o que ele vai ter acesso, o que ele não vai ter acesso, quais os objetos que ele vai interagir. Então não é nessa fase que a gente fica ensinando funções para ele, ensinar ele a sentar, ensinar ele a obedecer, não precisa. Essa fase é só de criar as primeiras experiências, tá? Então do 0 aos 6 meses a gente pode considerar que é uma criança, tá? O cachorro é uma criança. Dos 6 meses aos 8, 9 meses é onde a gente passa por uma transição para a fase mais juvenil. É uma fase que o cachorro entra na adolescência. É como se fosse isso. É onde ele tem uma maturidade do corpo maior. Então, as cachorras fêmeas, normalmente, elas vão entrar no cio entre 8 e 9 meses de idade, algumas de uma maneira mais precoce, com 7 meses de idade. Então, entre 7 meses e 9 meses é onde as fêmeas entram no cio. É o marco da fêmea como maturidade, tá? Da mesma maneira, é o marco do macho, do cachorro macho. Só que o macho, ele amadurece muito mais tarde do que a fêmea, tá? Ele é mais moleque por mais tempo. A fêmea não, e isso tem uma similaridade muito grande com o mundo humano, né? A gente vê mulheres muito mais maduras comparadas com homens na mesma idade. Então, entre 6 meses e 9 meses é onde o cachorro está na primeira fase aí da adolescência. É onde, se você não fez nada na vida dele, né? Não ensinou nada nos primeiros 9 meses da vida dele, ele aprendeu muita coisa sozinho. É onde ele vai testar mais o que você vai propor para ele. É onde o cachorro vai desafiar, ele não vai obedecer tanto, ele vai fazer muito mais bagunça. É uma fase onde ele está muito mais explorador. É uma fase que é onde a gente precisa mostrar o mundo para ele e mostrar que o mundo não é um problema. É nessa fase que ele precisa conhecer a rua, ele tem que conhecer muitos cães, muitas pessoas, muitos objetos, para que ele não desenvolva problema com isso, para que ele seja um cachorro sociável, para que ele não sinta medo. É nessa fase que a gente faz isso, tá? Então, entre 9 meses e 12 meses é onde a gente tem aí uma idade mais ou menos como se fosse 16, 17, 18 anos do ser humano, tá? Então, como que é essa fase? É a fase que o adolescente acha que ele já é adulto, né? Ele acha que ele pode fazer tudo, que a mãe dele tá errada, né? Que o pai não deixa fazer certas coisas. Ele acha que ele é o independente, né? Ele não precisa de ninguém, ele é autossuficiente. É mais ou menos o que acontece com um cachorro. É aquele cachorro que fica mais teimoso. É o cachorro que vai começar a desafiar mais. Então é onde, numa transição, os cães começam a demonstrar, por toda a maturidade hormonal e também física, ele demonstra mais posse de recurso. É onde começam as demarcações de território. É onde os machos ficam mais alvoroçados com as fêmeas, né? Especialmente fêmeas no cio, né? Então, se a gente pegar um homem, um menino de 18 anos, como que ele está em relação às meninas? Ele tá todo apaixonado, ele quer ficar atrás das menininhas, né? Ele quer uma relação mais ativa. Lógico que a gente também tem no mundo canino, igual no mundo humano, os meninos e as meninas mais tímidas, mais introvertidas. Nós temos cães que são assim também, que não querem se relacionar tanto com outros. Então mostra que se um indivíduo com 18 anos ele tá muito tímido, ele vai ter dificuldade em falar em público, ele vai ter dificuldade em trabalhar, né? Às vezes trabalhar com coisas que ele precisa falar com o público, atendimento ao cliente, por exemplo. Ele vai preferir fazer coisas na internet, coisas digitais, coisas administrativas. Então, o perfil comportamental do indivíduo é fundamental a gente entender. Mas, mais ou menos, o cachorro nessa fase é como se fosse um jovem, né? Entre 9 meses e 1 ano. É como se ele fosse um jovem de 16, 17 e 18 anos. E aí, 18 anos no mundo humano, a gente já considera basicamente um adulto, né? Mas não é um adulto, né? Um adulto bem formado, igual um adulto de 30 anos. Mas é a primeira fase da vida adulta. É um jovem que está cheio de disposição, está cheio de vontade. Então, você vê,
no primeiro ano da vida do cachorro, tem grandes mudanças muito rápido. 1 ano o cachorro virou adulto. Então você não pode perder tempo, não pode esperar que 1 ano depois você inicie um trabalho de educação. Porque imagine eu precisar ensinar um jovem de 18 anos a respeitar o pai e a mãe dele. Se ele não fez isso na infância, ele vai ter grande dificuldade na vida adulta. E se esse jovem entrar no serviço militar obrigatório, ele vai penar. Então não é melhor eu introduzir disciplina para ele com 6 anos de idade? Não é melhor eu ajudar ele já a entender que ele precisa arrumar a cama dele, que ele precisa lavar a louça, que ele precisa ajudar nas tarefas de casa, que ele precisa cumprir horário, que ele precisa ser educado? Não é melhor eu ensinar isso quando o indivíduo é filhote? Ou o ser humano é filhote, né? É mais novo? É muito melhor. O cachorro não é diferente. Lógico que nada impede de começar tarde, né? Se você está vendo esse vídeo e não sabia dessa informação, obviamente você vai começar a partir de agora. E o seu cachorro pode ser um cão adulto. Então, você vê, é acelerado no primeiro ano de vida do cachorro. Depois do primeiro ano, já é um pouquinho mais rápido. Então, entre 1 ano e 2 anos de idade do cão é onde ele amadurece mais, tá? É como se fosse um jovem sair dos 18 anos e ir para os 25 anos. A gente, pegando essa fase de vida, a gente começa a observar que o cachorro já está um pouco mais maduro, ele se relaciona melhor com as coisas, ele já está um pouco mais calmo também, ele já tem uma maturidade física maior, então ele já está mais gordinho, né? Ele já tem uma coordenação motora melhor, é um cão que controla melhor os impulsos, né? O que antes, quando era filhote, ele tolerava pouca frustração, ele tolerava pouco, além de frustração, né? Ficar sozinho, tolerar pouco algumas coisas, nessa fase ele já está um pouco mais ativo. E aí, olha só que interessante, entre 18 anos e 25 anos é mais ou menos a idade que a maioria das pessoas, né, seguindo a situação educacional convencional, né, que entrou na escola, teve acesso à escola com 6 anos, né, o ensino básico, depois foi para o ensino médio, é onde 16, 17, 18 anos a pessoa se forma na escola, né, a primeira fase da escola. E aí é onde vai decidir se profissionalizar, né? Com 18 anos eu decido se eu vou, o que eu vou ser quando eu crescer, né? Se eu vou fazer um curso de formação, se eu vou fazer um curso técnico, se eu vou ingressar na faculdade, em alguma faculdade. Então é exatamente nessa fase da vida do cachorro que a gente começa a introduzir funções. Então o cachorro que vai fazer um trabalho de guarda e proteção, por exemplo, ele vai proteger uma casa, uma família, é nessa fase que ele vai demonstrar melhores habilidades para aprender. Então, lembra que eu falei? Um jovem de 18 anos ele vai entrar no exército, né? no serviço militar. Mas não é mais fácil ensinar ele com 6 anos? Algumas coisas, sim. Ele vai aprender a pegar uma arma com 6 anos de idade? Não. Mas se eu ensinar disciplina para ele desde os 6, quando eu chegar nos 18 tá mais fácil, não tá? Então se eu tenho um cão que eu vou querer que no futuro ele seja cão de guarda, eu já insiro hábitos e rotinas no começo da infância dele, para que quando ele chegue na fase de 18 anos, ele seja um pouquinho mais apto. E aí é onde vem os trabalhos específicos das funções que o cachorro vai ter. Se for um cão de guarda, se for um cão de faro, se for um cão de companhia, se for um cão de assistência, se for um cão de terapia, se for um cachorro guia de cego, né? Então, olha quantas coisas a gente tem. E é onde a gente pode introduzir muito mais funções. Então, essa é a primeira fase de aprendizagem, né? Então, se eu entrar na faculdade com 18 anos, vou me formar com 22, 23, 25 anos. Estou formado, estou pronto para a vida? Não, aí que começa a brincadeira. Então, 2 anos da vida do cachorro até os 3 anos, é como se ele tivesse entre 25 e 30 anos de idade, tá? A idade como se fosse do ser humano. De 3 a 5 anos é onde o cachorro já está mais maduro, né? Então, é onde é como se fosse um ser humano entre 30 e 45 anos de idade. Olha a diferença, né? Então, de 30 anos, que aí tem a crise dos 30, né? A gente acaba tendo vários conflitos internos, o cachorro está mais maduro. Ele
acontece o quê? Ele já formou muitas coisas que ele precisava. Então, significa que se você não fez nada, já era, ele já se formou. Não que ele não aprenda, só que ele tem como base o que ele já aprendeu. Então, tudo que for novo é muito mais difícil para ele aprender. Então, é mais fácil eu começar a aprender uma nova língua quando? Com 6 anos de idade. Vou começar a aprender inglês com 6 anos. Mas eu vou falar como um americano? Não. Eu vou aprender a contar, né, até 10 em inglês. Eu vou aprender o nome das frutas em inglês, o nome das cores em inglês. Para quando eu chegar nos 30, opa, aí sim eu começo a falar inglês muito melhor. O cachorro não é diferente, gente. Nós precisamos pensar nisso também. Então, um cão que tem 3 anos de idade, até 5 anos de idade, é como se fosse um ser humano entre 30 e 45 anos de idade. 45 anos de idade de um ser humano é onde ele já está sabendo que ele não é mais um menino, né? Não é mais uma criança, né? E que em breve chegará nos 50, né? Então vai começando a ter a crise dos 50. Então é como se fosse um cachorro entre 5 até 7 anos. Então uma pessoa entre 45 anos de idade até 60 anos de idade é uma pessoa que já está amadurecendo, sabendo que ela vai envelhecer. E aí quando chega nos 60, aqui no Brasil por enquanto, é idoso. Então um cachorro que está entre 5 anos de idade e 7 anos de idade, ele está na transição de um adulto muito maduro para um cão idoso. É onde a gente vai notar pequenas diferenças de intensidade, mas a gente vai ver intensidade menor comparado com um cachorro de 1 ano, né? Então um cachorro de 1 ano e um cachorro de 7 anos, puxa, é uma diferença muito grande. Só que vocês veem que entre 1 e 7 são 6 anos de diferença, né? Então um cachorro, ele em 6 anos, ele envelhece bastante. E lógico, não é que ele vai ficar velho com 7 anos. É o primeiro início da vida idoso, né? Assim como uma pessoa, 60 anos ele tá velho, né? Comparado com uma pessoa de 100, não tá velho. Tem ainda 40 anos de diferença. Mas a pessoa com 60 já acha que tá no pé da cova, né? Então, alguns, né? Não todos. Então, um cachorro com 7 anos significa o seguinte: se ele já demonstra muitas dificuldades comportamentais, se ele já aprendeu algumas coisas, essa é a fase que é muito mais difícil de a gente melhorar. A gente vai lidar com muito mais sequela que o cachorro vai demonstrar pra gente, tá? E aí, entre 7 anos e 10 anos, é onde o cachorro fica mais idoso, tá? Aí ele fica idoso pra valer. Então, é onde cães maiores, né, de grande porte, vai começar o pelinho do rosto ficar mais branquinho. É onde a gente vai ver movimentos do corpo mais lento. É onde a gente vai ver calo nos cotovelos. Nós vamos ver uma intensidade menor, um cachorro que dorme mais, né? Então, se a gente começar a pegar a vida de uma pessoa com 60 anos, ela já está pensando na aposentadoria, né? Ficar relaxado, ficar de boa, sem se estressar tanto, né? Tirando o mérito aqui, né, do nosso país, né, Brasil, os idosos de 60 anos precisar trabalhar pra caramba, que ainda nem se aposentou, né? Vamos considerar um universo natural, né? A natureza segue o rumo dessa forma. Então, o cachorro com essa idade, né, entre 7 e 8 anos, ele já se aposenta das funções dele. Então, um cachorro que é policial, com 7 e 8 anos ele já se aposenta, ele para de fazer as atividades porque a intensidade já está menor, o risco de lesão é maior. Então um cão que está entre 7 e 10 anos de idade, ele já envelhece um pouco mais rápido, tá? Um cão a partir de 10 anos é onde aí cada indivíduo, baseado em estilo de vida, baseado em raça, em temperamento, em intensidade, envelhece mais, é onde o cachorro começa assim ir para o final da vida dele. É onde ele já aprendeu tudo que ele precisa, ele já tá quem é ele, né? Só que com uma intensidade menor comparado quando ele era filhote. E aí o que acontece? É onde os movimentos eles diminuem, né? Então se for um cachorro durão a vida inteira, ele vai ser durão, mas com menos intensidade, né? Os passeios começam a ficar mais curtos. É onde é a fase que você vai ter que se preocupar mais com adaptação do ambiente, né? Então cães grandes começam a escorregar um pouquinho se o piso estiver liso. Cães que, por exemplo, são pequenininhos, né? Os salsichinhos, os dachshunds,
é onde começa a ter mais dificuldade de subir, então é onde a gente começa a ver mais problema de coluna no cachorro, né? É onde a gente começa a ver problemas de saúde acontecendo um pouco mais. Cães que já têm tendência a problemas vasculares ou cardíacos ter mais problema, então é onde introduz remédios, né? Começa aí hipertensão, cães com diabetes, cães começam a ficar cegos, surdos. Então é importante a gente considerar que isso vai acontecer. Sabendo disso, eu já preparo o indivíduo a vida inteira dele para coisas que no futuro eu posso evitar. Então, acabei de dar o exemplo do salsichinha, né? O Dachshund. Se eu sei que ele pode ter um problema de saúde lá no futuro, o problema de coluna lá no futuro, quando ele é filhote eu já vou ensinar ele a não subir nas coisas. Ou já vou introduzir uma rampa para ele aprender a subir e descer pela rampa. Eu já vou introduzir no chão tapete para que ele possa aprender a não escorregar. Ao mesmo tempo que, se eu sei que na fase de idoso ele vai precisar de um tapete e ele não precisa escorregar no tapete, primeiro ele tem que se relacionar bem com o tapete, né? Então na infância ele vai precisar aprender o que é tapete, não destruir tapete. Então tá vendo que as coisas estão relacionadas uma com as outras? E é nessa fase que a partir dos 10 anos que a gente vê um envelhecimento maior. E quando começa para os 12, 13 anos, esse começa a virar um problema nosso, tá? Nosso em que sentido? A gente vai achar que o nosso cachorro vai morrer. Aí a gente começa a pensar nisso. Pô, ele vai morrer. Meu Deus. Aí a gente começa a ficar triste, começa a ficar chateado. Aí, pensando nisso, a gente tem que ter um cuidado maior, que é o seguinte. Pessoas super protetoras vai querer limitar o cachorro. Vai querer inibir ele. Ah, não vai passear tanto porque está mais idoso. Não vai subir tanto, não vai fazer tantas coisas. Não, nessa fase ele precisa ser estimulado, ele precisa de atividade física, ele precisa de uma rotina rica. Lógico, com as suas devidas proporções de intensidade, né? Não é grandes intensidades, mas precisa se preocupar com isso. E normalmente um cachorro que vai aí mais para depois dos 12 anos, né? É o cachorro que ele vai... Quanto mais expectativa de vida ele tem, ele vai viver mais, né? Então a gente tem aí uma raça que normalmente vira um zumbizinho, né? Eu tenho um, inclusive, é um poodle, né? É o mais famoso aí que vive, que quase não morre, né? Tem 18, 19, 20, 21, 22 anos de idade e que tá lá, tá meio podre por dentro, mas o bichinho tá firme e forte. É onde cães mais idosos assim a gente começa a ver mais problemas mentais, de demência. Cães têm demência, um certo nível de Alzheimer. A gente começa a ver que o cachorro já não tá mais nesse mundo, tá viajando na maionese. Dorme muito, come com mais dificuldade, perde os dentes ficam mais moles, é onde a gente precisa mudar a alimentação. Então tem várias mudanças aí na vida do cachorro. Então, basicamente, o resumão da vida de um cachorro é assim. Lógico, cada cachorro tem a sua característica, mas em idade cronológica essas são as mudanças. Tem algumas coisas que eu não falei, que agora eu vou falar, de coisas que são interessantes acontecerem, tá? Principalmente um elemento principal, depois eu faço um conteúdo sobre isso mais específico pela parte comportamental, tá? Que é a gestação, né? Cruzamento, né? Que fase que eu castro o cachorro, que fase que eu cruzo o cachorro, caso eu queira, né? Então, numa maturidade maior aí, a gente vai ver que o cachorro com 24 meses, com 2 anos de idade, é o melhor momento para pensar nisso, que é onde o organismo está totalmente maduro, então toda a parte músculo e esquelética já foi desenvolvida, né? A gente vê desenvolvida em que sentido? Todos os ossos cresceram de uma maneira legal, a musculatura está bem formada, é onde a gente já vê que se o cachorro tem alguma malformação, ela já vai aparecer, né? Então cães com displasia já vai aparecer se ele tem displasia, já vai aparecer se ele tem algum tipo de nódulo no corpo, se ele tem algum tipo de massa de gordura, uma pele a mais, um dedo a mais, tudo isso nós vamos ver que o cachorro já tem, ele já vai demonstrar isso. Além disso, com 24 meses o cachorro já tem uma maturidade emocional maior, porque todos os hormônios já foram consolidados, o organismo está funcionando em pleno estado, né? O que acontece também é que antes disso, né, por exemplo, castração, se 24 meses é onde o organismo está bem formado, o que acontece se eu intervir de maneira cirúrgica antes disso?
significa que eu fiz antes da hora, tá? Então, existem, como eu falei, eu vou fazer um vídeo só sobre castração, porque é muito complexo também, não tem certo e errado, existem decisões clínicas que muitas vezes precisam ser tomadas, que é junto com o médico veterinário, né? Tem cães com problemas de saúde que é indicação de castração, mas o que precisa ser pensado é que com 24 meses, até lá o cachorro não está formado. Então, se eu mexo num organismo não consolidado, eu posso criar problemas aí que ainda não existiram, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que agora, né, eu fiz o roteiro até aqui, aí eu vou adicionando por conta. Bom, mas eu acho que é isso. Tem várias outras informações que a gente pode pensar em adicionar. Se você quiser deixar o seu comentário, a sua experiência, deixa aqui embaixo. É uma informação que é bem complexa, tá? Isso você não vai ver em quase nenhum lugar. São anos de experiência estudando sobre comportamento, vivenciando cães, tendo cães na prática, né? Vendo cães nascerem e morrerem, vendo cães ficando doentes. Até hoje eu não precisei e eu espero nunca precisar tomar a decisão de uma eutanásia, mas é uma das experiências que ainda eu não tive com os meus cães. Já vivenciei cães de alunos e clientes. É uma decisão individual, mas é assim que se segue a vida de um cachorro. Então, antes que a gente fique pensando só no final da vida dele, vamos pensar que tem tudo isso de oportunidade para a gente trabalhar, entendendo como que é o nosso cachorro, qual é a individualidade dele e como você vai vivenciar a vida com ele, tá? Porque muitas vezes você vai procurar informações sobre adestramento, você está preocupado com o problema. Só isso. Você não vai ver que a vida, ela tem tudo isso. Muito menos a sua vida, né? Você viu que eu trouxe vários pontos aqui relacionados à vida humana que, é muito tempo, demora muito para acontecer. Mas, olhando de maneira regressa, né? A gente olhando para trás, já passou. Eu era criança, né? Passou rápido, né? Depois eu vou virar um idoso, vai passar rápido também, né? Só você conversar com um idoso, ele vai falar, a vida passa muito rápido. Então, tem várias coisas que são interessantes e para que você vivencie da melhor forma, para que você crie situações, para que você não deixe de vivenciar, você precisa ter habilidades, você precisa aprender sobre o seu cachorro, você precisa educar o seu cachorro. E se você não sabe fazer isso, você precisa de um profissional qualificado para estar junto com você, tá? Eu faço atendimento online para regiões fora de onde eu resido, né? Eu tô aqui no interior de São Paulo, então fora daqui eu só consigo atender de maneira virtual. E eu também tenho um curso online, que ele é totalmente estruturado através de módulos passo a passo para pessoas que não sabem absolutamente nada, mas que querem aprender um pouco sobre comportamento canino e adestramento canino para educar os seus próprios cães e ter eles mais integrados em suas vidas. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer o meu treinamento. Ele é um treinamento muito completo, sempre tem atualização, tem vídeo do absoluto zero, passo a passo para todos os tipos de coisa, além de conteúdos adicionais que eu sempre vou fazendo. E você, se você quiser adquirir, você tem 15 dias de acesso e de garantia, caso você não goste, caso você não se adapte, em 15 dias você solicita o seu reembolso, o seu dinheiro é totalmente retornado para você sem nenhum prejuízo. Então, se você quiser conhecer, tá aqui embaixo. Se você quiser uma consultoria comportamental comigo, vou deixar aqui o link também para que você tenha acesso a mim e eu vou te explicar como funciona o meu trabalho, tá? E se você tiver qualquer dúvida, também deixe o seu comentário. E para que nós possamos alcançar mais pessoas e você possa incentivar o meu trabalho e possa ter mais conteúdos, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você tem alguma crítica por não ter gostado, em vez de você dar o dislike, deixa o seu comentário. Vamos fomentar o diálogo, vamos fomentar aqui a conversa saudável, a troca de informações, porque nós estamos aqui todo mundo para aprender e evoluir juntos. Beleza? Se você quiser conhecer mais algum tipo de conteúdo, também deixa a sua sugestão aqui embaixo no vídeo, que a gente vai produzir mais vídeos similares a esse e vídeos de prática que vai ser bem bacana também. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.